Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vão vocês? Tudo bem? Deus abençoe, iniciando mais uma semana, né? Servindo a Deus com vocês. Deus continue abençoando a vida de cada um dos prezados irmãos. Hoje nós estamos sem a irmã Licinha aqui do nosso lado e vamos então prosseguir. Deus abençoe, está com muitas atividades. E nós também temos ainda alguns compromissos, não é? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus te abençoe, meu querido irmão. São muitas as petições, as súplicas, as orações que o povo de Deus levanta ao Senhor diariamente. E nesta manhã não é diferente. Vamos falar com Deus, aquele que é a fonte de todo o bem para nós. Querido da nossa alma, te agradecemos mais uma vez e nos receber diante do Senhor. Pai Celestial, abençoe grandemente teus filhos e filhas, teus servos, tua igreja amada, querida, nosso Deus, venham sobre nós as tuas misericórdias. Deus querido, sobre todas as famílias, Senhor, que se reúnem nestes cultos que realizamos. Nosso Pai, abençoa, Senhor, desde a criança até o mais idoso. Cuida de cada um dos membros da família. Cuida, Senhor, da casa dos teus filhos, das atividades que eles realizam. Abençoe os trabalhadores, empreendedores e estudantes, como também ó Deus querido, os administradores, sim, meu Pai, autoridades constituídas. Abençoe as donas de casa, os pastores, todos, ó Deus querido, importantes para, ó Deus querido, a manutenção da sociedade. Nosso Pai, Deus querido e santo, aqueles que estão enfermos e doentes, sejam atendidos pelo Senhor. Abençoe grandemente a casa, a família, o lar de cada um. Nosso Pai, precisamos do teu socorro bem presente na hora da angústia. Sim, ó Deus, assim oramos, querido. Abençoe a tua igreja, as Assembleias de Deus, o Ministério Belém. Abençoe o pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, os nossos pastores dirigentes neste campo de trabalho, suas famílias, enfim, todas as famílias desta querida igreja. Nosso Pai, assim pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu saudar a vocês que estão chegando para adorar a Deus com a gente. Letícia Costa, Deus te abençoe, irmã Letícia, pelo carinho que a senhora e a família têm conosco. Deus abençoe pela lembrança no Dia dos Pais, viu? Ficamos muito contentes. Ana Catarina Guerreiro, Ana Paula Silva, pastor José Ricardo, lá do Feital, Almira Dias, quem mais? Alice Marques Valadares. Como é que vai minha sogra? Pai do Senhor, Deus te abençoe lá em São José dos Campos. Giovanil Carvalho. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui diariamente, não é? Servindo a Deus conosco. Eu não tenho uma notícia das melhores para vocês, porque as atividades estão impondo sobre nós algumas mudanças, conforme os trabalhos vão exigindo, a gente tem que se adaptar, não é verdade? Então, hoje eu estou realizando aqui essa transmissão com vocês, servindo a Deus com você, mas seguiremos apenas à noite, às 19 horas, segundas, quartas e sextas às 19 horas. E conforme o ritmo, não é, vai se normalizando, a gente também tem que se adaptar. Então, nessa manhã, hoje eu já estou sem a irmã Licinha, mas à noite ela deve estar com a gente. E prosseguiremos assim, nas segundas, quartas e sextas às 19 horas. Esperamos, de alguma forma, ainda continuar contribuindo com os irmãos,
pedindo a bênção de Deus sobre todas as famílias, sobre a cidade. Que Deus te abençoe. Continue servindo ao Senhor. Compartilhe, não é? Envie esta mensagem mais adiante. E se nós pudermos fazer alguma modificação ainda para mais atender os irmãos, faremos em nome de Jesus. Então, eu gostaria de cantar um hino juntamente com você, não é? O hino de número 1. Primeiro hino da nossa harpa, vamos louvar a Deus. E logo a seguir, nós traremos alguns comunicados para os irmãos e também uma breve mensagem da Palavra de Deus. Gostaria de, nesta manhã, iniciar um tema interessante com vocês. Um tema sobre palavras ligadas à salvação. A grande salvação que nos ofereceu Deus na pessoa de Jesus. E sobre ela, Paulo disse assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sobre esta salvação, existem algumas palavras muito importantes ligadas à salvação. E vamos falar sobre algumas dessas palavras aqui com vocês, começando hoje, neste horário pela manhã, e prosseguindo logo mais à noite, às 19 horas. Deus abençoe os prezados irmãos. Abra sua harpa e Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, adorando a Deus conosco. Que Deus nos mande chuvas, chuvas de graça, chuvas do Consolador. É o que a igreja precisa. É desta assistência dos céus. Amém, meus irmãos? Continuamos divulgando esse instrumento de evangelização. Pense nisso. Você pode solicitar, você pode enviar o seu pedido para nós. Temos um telefone à sua disposição,
estou aí divulgando neste momento, para você obter esse talão contendo 25 folhetos em branco, por enquanto. Porque quando chegar às suas mãos, você pode preenchê-lo e pode entregar para um amigo, para um conhecido, até para um desconhecido, que eventualmente Deus dirigir a encontrar pelas ruas, pelos caminhos, por onde você passar. Deus te abençoe. Seja um instrumento de Deus. A evangelização, sem dúvida, é o caminho para a transformação do mundo. Transformando cada pessoa, o mundo pode ser transformado. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí está uma verdade que não vence, não tem prazo de validade. Sempre ela é eficaz, poderosa, a palavra do Senhor. Então, participe, evangelize. Não sei onde você mora, nem onde congrega, mas você pode informar diretamente no nosso telefone e enviaremos para você. O preço já foi pago lá no Calvário. Nós esperamos de você apenas isso, que você utilize este material, este equipamento importante para a evangelização. Continue também participando da obra missionária. Você talvez não irá para outras partes, para outros países, não. Mas você pode contribuir. Através do nosso carnê missionário, você tem acesso tanto nas secretarias da sede como das congregações. E apoiando a obra missionária, você nos ajudará a apoiar mais de 20 famílias que estão conosco, sendo abençoadas no trabalho missionário. Para a obra local, este é um envelope muito conhecido dos nossos prezados irmãos. Aí estão também instruções para você, de alguma maneira, participar da obra do Senhor. Amém? Muito agradecido a todos os irmãos que estiveram ontem no culto presencial no Templo 7, tanto pela manhã, num horário diferente, 9 da manhã, por causa do Dia dos Pais, e às 18h30. Nossos horários sempre são às 10 da manhã e às 18h30. Mas eu quero agradecer a Deus também, porque ontem nosso Ministério Infantil, na pessoa da irmã Fernanda Braga, e seu esposo Géser, dirigiram um vídeo para publicação no culto e prepararam um cenário ali junto ao nosso púlpito para que os pais se sentissem homenageados. Foi lindo, foi bom, foi justo. Que Deus abençoe, continue sempre apoiando os pais, porque eles têm uma grande missão, uma importante responsabilidade. Deus abençoe aos preletores que ontem também falaram a palavra de Deus sobre o Dia dos Pais. Estiveram pela manhã o pastor Darcy e à noite o pastor Walter Braga. Todos eles trazendo uma importante mensagem, incentivando esta missão de ser pai. Deus abençoe a você que faz a obra do Senhor. Você evangeliza, você ora, você congrega, você tem oportunidade. Você não está numa situação de enfermidade ou grupo de risco e está congregando. Tudo bem, não é? Não podemos permitir que qualquer outra motivação nos afaste do Senhor, nos afaste também da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você jovem, você adolescente, todos que podem estar na casa do Senhor, fazem bem. Não há uma agenda mais importante do que essa, não é? É preferível estar um dia às portas da casa do Senhor do que 1000 em outra parte, também diz o livro de Salmos. Então, que Deus te abençoe, meu querido irmão, continue servindo ao Senhor com alegria.
Deixa eu relembrar para vocês que nós estaremos às 19 horas novamente, nesse dia, servindo a Deus. E prosseguiremos no decorrer dessa semana e das próximas semanas, até quando Deus permitir, segundas, quartas e sextas, no horário das 19 horas. As tarefas vão chegando, os horários vão encurtando e nós não podemos atender muito mais aos nossos irmãos. Então, hoje ainda às 19 horas, na quarta às 19 horas e na sexta-feira às 19 horas. Deus te abençoe, continue servindo ao Senhor, porque Ele é a razão da nossa existência. Vamos cantar mais um hino e depois deste hino já vamos meditar na gloriosa Palavra de Deus. Este hino é o de número 4. Número 4. Tome a sua harpa, quero agradecer, chegaram para servir a Deus com a gente. Deixa eu mencionar aqui, por gentileza, a professora Laudiceia Bono, saúde para o seu pai, nosso irmão Paulo, pastor Walter Braga também participando, Rosemeire Vieira Osório, lá de Moreira César, Deus abençoe, Silene Silva, Nilde Estevam, também Altair Tadeu Constâncio, Moisés Oliveira, Alex, dirigente da congregação no Retiro Feliz, e Kelly, pastor Daniel Rodrigues, esposa Sandra, Raquel Paula, Deus abençoe vocês, estão com a gente servindo ao Senhor. Aqui apareceu o nome da irmã Silene e nos traz a lembrança então, né, que estão trabalhando nos cultos aos domingos, fazendo a tradução Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, quando você entrar, pode entrar agora mesmo, daqui a pouco, assiste lá no YouTube, todos os cultos são gravados, AB Belém Pinda. E você pode recomendar a esta população surda, muda, né, que tem essa necessidade de tradução das mensagens, e estas irmãs, Silene, Viviane, Aline, não é? Entre outras, estarão realizando essa tradução tão importante, não é? Tão importante para alcançar a todo o povo. O Evangelho do Senhor precisa ser transmitido a todo tempo e de todo modo. Que Deus abençoe a vocês que fazem a obra do Senhor, na medida dos dons que Deus tem dado a vocês. Vamos cantar o hino de número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Já provaste teu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo
que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus te abençoe, meu prezado, querido irmão que está conosco, servindo ao Senhor nesta manhã. Saudação ao pastor Francisco, lá do Pazinho, com a esposa Sueli, e ao Luiz Carlos Reis. Deus abençoe a todos vocês, viu? Que estão servindo a Deus neste culto no lar. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero destacar, neste horário da manhã e logo mais à noite, algumas palavras muito intimamente ligadas à salvação. As palavras são essas. Você, tenho certeza que já ouviu essas palavras, já leu essas palavras na própria Bíblia Sagrada. Expiação é a primeira. Redenção, justificação, regeneração e reconciliação. 5 palavras encontradas na Bíblia Sagrada, e todas estas 5 palavras têm a ver com o grande tema, a salvação de nossas vidas, de nossas almas. Então, eu quero que você, por exemplo, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 17, verso 11. Vamos ver se em poucos minutos nós tratamos pelo menos dessas 2 primeiras, a expiação e a redenção. São termos que no dia a dia falam da mesma salvação, mas com significados diferentes. E que às vezes é bom a gente revisar, relembrar, não é? Fortalecer os conceitos, consolidar aquilo que a gente já aprendeu. Então veja o que está em Levítico 17, o verso 11. Diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Essa palavra, que nós encontramos também lá no Antigo Testamento, e de lá ela se origina, significa cobrir. A palavra expiar, o seu significado original é cobrir. E de onde vem esse conceito? Vem de que, quando Deus estabeleceu os sacrifícios, os animais eram imolados pelos sacerdotes, e aquele sangue que derramava o animal servia como oferenda diante de Deus, como oferta diante de Deus, para que fosse aceito o sangue derramado pelo animal, porque o sangue representa a vida. É como se o próprio pecador estivesse sendo imolado, somente que um animal inocente tomava o seu lugar. Então, os sacrifícios tinham o objetivo apenas de cobrir, não resolvia o problema do pecador, apenas
cobria os seus pecados. Seus pecados eram cobertos. E é daí que vem a palavra expiar. Eles eram expiados. Os pecados dos homens eram apenas expiados ou cobertos. E assim, era uma maneira de Deus já apontar para o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é uma razão para nós utilizarmos esta importante palavra chamada expiação como indicando ou relacionada à nossa salvação. Então, hoje, nós olhamos para uma expiação que já foi consumada. E no caso que nós cristãos depositamos a fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque foi assim que João o Batista, apontando para Jesus, que se aproximava do Jordão, mencionou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O inocente, o que se tornou homem, sendo Deus, veio tomar os nossos pecados. E o seu sangue derramado, o seu sacrifício realizado, expiou os nossos pecados de uma maneira definitiva. Nossos pecados não ficaram apenas cobertos, foram realmente perdoados quando temos fé neste ato realizado pelo nosso Senhor Jesus. E está tão consumado isso, que segundo João 19, verso 30, é assim que Jesus encerra a sua crucificação, quando brada: está consumado. Não haveria mais necessidade da morte de animais no lugar dos homens, porque a expiação, a solução perfeita e definitiva estava concretizada na pessoa de nosso Senhor Jesus. Então, para você fixar bem esse conceito, a palavra expiar tinha relacionamento com a palavra cobrir. Quando Deus olhava para o sangue do animal oferecido, aquele sangue cobria o pecado, a ofensa do pecador, e aplacava a ira de Deus. Então Deus desviava a ira daquele pecador, e até que novo sacrifício fosse feito, e depois um outro sacrifício, e depois mais outro, e mais outro, sucessivamente o tempo todo. Até que veio aquele que se tornou o sacrifício perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que glória maravilhosa saber que Deus, ali na cruz, realizou por nós o melhor, e nós entramos com o que tínhamos de pior. Essa é a primeira palavra que desejo aludir a respeito de salvação. A segunda palavra é redenção, uma palavra um pouco mais ampla, porque essa palavra, redenção, ela assume, de acordo com a palavra com que foi escrita nos originais, um leve conceito diferente, mas todos representando a mesma salvação. O primeiro sentido que gostaria de mencionar para você é aquele que trata de uma compra feita no mercado. Essa palavra redenção, então, ela se refere a uma compra, a uma aquisição feita no mercado. Que espécie de mercado é esse? O mercado de escravos. Porque nós éramos escravos do pecado. Estávamos debaixo da escravidão. Porque a salvação não foi apenas termos os pecados perdoados. Foi além disso. Foi a salvação que nos deu a libertação. Fomos livres. Tornamos-nos livres da escravidão do pecado. Éramos mantidos assim e pela ignorância, muitas vezes, imposta pelo inimigo de nossas almas, uma ignorância deliberada ou uma ignorância não deliberada.
Não importa. Mas nós não tínhamos conhecimento de que poderíamos ser do Senhor, ser adquiridos e ser libertos, porque esta era a maneira de comercializar pessoas escravas nos tempos antigos. Eram vendidos no mercado, eram vendidas nos mercados. E assim, o nosso Senhor nos adquiriu. Que maravilha! Por isso, em João 8,36, Jesus afirmou assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que ele veio fazer. Ele, com o preço de sangue, veio adquirir os escravos do pecado. Veio trazer para todos nós a libertação. Então você vê que o cenário muda. A maneira de compreender a palavra redenção fala de um preço pelo qual o Senhor pagou, com o qual o Senhor pagou para nos adquirir, para sairmos de debaixo da escravidão. Agora, por que nem todos estão livres? Por que muitos continuam escravos? Eu vou lhe dizer. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Esta já é uma parte da verdade. E a outra parte da verdade é que, infelizmente, algumas pessoas, ouvindo o som do Evangelho, ouvindo a pregação, a verdade da palavra de Deus, decidem, escolhem viver debaixo da escravidão do pecado. Infelizmente, esta é uma realidade que as pessoas muitas vezes preferem, pensando que desfrutar do prazer do pecado é uma liberdade. Mas é um engano, é uma ilusão, é uma trágica ilusão. Porque, na verdade, viver a ilusão do pecado é viver amarrado, preso, escravizado. E isso, sem dúvida alguma, resultará na perdição eterna. O Senhor logo tomou cuidado para que isso não acontecesse conosco. E não somente então o Senhor veio para nos perdoar os pecados, como falamos agora há pouco na expiação, mas veio para nos adquirir, para nos livrar da escravidão do pecado. Que coisa maravilhosa! Que favor Deus fez por nós. E como foi que Jesus pagou por nossas vidas? Qual é o preço que Ele entregou para que fôssemos libertos? Para que sejamos libertos mediante a fé. Na 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata ou ouro, que fostes resgatados. A palavra redenção e resgate é a mesma coisa. Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o Senhor nos adquiriu com o melhor que Ele tinha, o seu Filho Jesus, com o seu sangue derramado, com a sua morte. Ele nos adquiriu com o melhor que Ele tinha, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, livres, libertos. Então, escute isso e fique com isso no seu coração por todos esses dias. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor, na sua grandiosa salvação, oferece a você não somente o perdão, mas a libertação. Não se tornará mais, não prosseguirá sendo escravo do pecado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida. Um último texto da Bíblia para encerrarmos. Em Hebreus 9, verso 22, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então,
aos Hebreus, o escritor faz questão de usar essa palavra remissão, que também é sinônimo de redenção ou de resgate. É uma aquisição. Você tem à sua disposição a liberdade. Você ainda continua preso até este momento que está ouvindo o Evangelho. Mas você pode, agora mesmo, quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre a sua vida, e você entende isso, você neste exato momento pode dizer: esta é a liberdade que eu estou procurando. Quero viver para Deus. E assim você se torna um filho de Deus, perdoado e resgatado, perdoado e liberto. Que o Espírito Santo de Deus continue falando na sua vida. Prosseguiremos neste assunto quando falaremos sobre a justificação, a regeneração e a reconciliação. Quando traremos então o conjunto das palavras que representam a salvação tão necessária e tão maravilhosa que todos os homens precisam. Tenha um dia excelente, abençoado, guardado por Deus, orientado pela palavra de Deus. Continue servindo ao Senhor com alegria. Leia a Bíblia, ore e fale de Jesus para alguém. Deus abençoe Giovanil Carvalho, Salete Pereira e Rita Dias. Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer também ao nosso irmão Valtair, que generosamente, com a sua família, ofereceu para nós também algo que apreciamos muito. Deus abençoe a vocês pelo Dia dos Pais, que foi tão abençoado, foi tão maravilhoso, e com o cuidado que os irmãos têm conosco e com os pais de toda a igreja. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus. E logo mais às 19 horas, nós esperamos vocês. Vamos prosseguir no decorrer da semana, às 19 horas. Segundas, quartas e sextas, às 19 horas, neste culto no seu lar. Que Deus te abençoe grandemente no precioso nome de Jesus. Estaremos de plantão ali na sede, agora mesmo às 11 horas, e todos os nossos prezados irmãos da sede, das congregações, com as suas solicitações, seus pedidos, podem se dirigir ali, podem entrar em contato. Não esqueça, vou publicar mais uma vez um telefone para encerrar. Nesse telefone você pode pedir o talão de folhetos para preencher. Você pode enviar um nome e um telefone de alguém para nós dedicarmos uma palavra de Deus a essa pessoa. Poderemos atender com muita alegria, não é? E para inscrição em cultos presenciais de nossa igreja. Vamos orar? Senhor da igreja, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Pedimos a tua bênção sobre esta cidade, sobre Pindamonhangaba, sobre este estado de São Paulo, sobre o Brasil. Sim, meu Pai, cuida, Senhor, desta nação. Abençoe tua igreja, as Assembleias de Deus, o Ministério Belém, nossos pastores, sim, milhares deles, nossos servos de Deus, ó Pai, que estão espalhados por tantas igrejas. Cuida deles, são milhões. Pai Celestial, abençoe grandemente a tua igreja. Que o amor de Deus seja visto, contemplado na vida de cada um de nós e possamos de alguma maneira, sim, meu Deus, acompanhar pessoas nesta gloriosa salvação. Deus querido, Deus santo, dá-nos a sabedoria, a ousadia e que os sinais, as maravilhas, os prodígios do Espírito Santo acompanhem a pregação do Evangelho. Sim, meu Deus, usa, Senhor, todo aquele que crê. Sim, meu Pai, assim oramos, Eterno, da saúde, abençoe a irmã Nilza Miranda, meu Deus, que precisa do socorro, Pai. Ajuda a tua filha. Sim, meu Pai, e continua sustentando outros, como Joséia, também, ó Deus, pedimos pelo Felipe Godoy,
Também pedimos pelo Durval Moreira, Paulo Timóteo, irmã Leia, irmã Leni. Santo Deus, tantos, ó Pai, que estão, sim, ó Deus, recuperando sua saúde. Cuida de todos. Não deixa faltar, meu Pai, o socorro do céu sobre a vida deles. Abençoe os círculos de oração de nossa igreja, abençoe os baraques, abençoe, meu Deus, os homens de oração, as mulheres de oração. Abençoe a nossa mocidade, os nossos adolescentes, as crianças, todas as lideranças, todos, ó Deus, a quem o Senhor entregou um trabalho, uma tarefa, uma vocação. Deus querido e Deus santo, confiamos nisso e agradecemos o teu santo cuidado em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Sebastião, Deus te abençoe. Sebastião Soares de Brito, lá de São Paulo. Prazer ver o irmão aqui, viu? E Noeli Mota. Deus abençoe a todos.